Não é coincidência que seu filho Louis também tenha Language Not Registered for Generation Anos. Bullock o adotou em Language Not Registered for Generation, o mesmo ano em que pediu o divórcio de seu ex-marido, Jesse Jane. Você tem um menininho precioso que eu conheci. Não, acho que não. Eu sinto que sim, mas não. Mas talvez seja porque ele é de Nova Orleans, e você também. Em janeiro de Language Not Registered for Generation, Sandra Bullock trouxe para casa um bebê de Language Not Registered for Generation, meses de Nova Orleans. Ela o chamou de Louis. Hoje, aquele bebê é um adolescente que dá conselhos de carreira à sua mãe, vencedora do Oscar. Mas eis o que ninguém esperava. Louis é a cara de alguém do passado de Sandra. Alguém sobre quem ela não fala há anos. As fotos são chocantes. Mesmo o formato de queixo, mesmos olhos, mesmos trejeitos. A semelhança é tão grande que até os amigos mais próximos de Sandra tiveram que fazer perguntas constrangedoras. A verdade é mais estranha do que qualquer enredo de filme. Ela nasceu em Language Not Registered for Generation de julho de Language Not Registered for Generation em Arlington, Virgínia. Sua mãe era Helga Meyer, uma cantora de ópera alemã, e seu pai, John Bullock, trabalhava como preparador vocal e para o exército dos AUA. Mas Sandra Bullock não cresceu nos Estados Unidos. Quando ainda era criança, sua família se mudou para Nuremberg, na Alemanha. Foi lá que ela passou a maior parte da infância, aprendendo o idioma, vivendo rodeada de música e absorvendo a cultura europeia. A carreira operística de sua mãe fazia com que a família se mudasse constantemente de uma cidade europeia para outra. Sandra cresceu nos bastidores de grandes teatros, cercada por cantores, atores e músicos. Aos 5 anos, Sandra já não se limitava a assistir óperas. Ela estava lá. Integrou coros infantis para produções ao vivo por toda a Europa, apresentando-se em óperas famosas como A Flauta Mágica e Carmen. Não eram peças escolares, eram produções sérias, onde ela tinha que aprender música de verdade, ensaiar com profissionais e seguir cronogramas rigorosos. Ela cantava em alemão, aprendeu disciplina desde cedo. Enquanto a maioria das crianças da sua idade brincava em casa, Sandra viajava com artistas, sentava-se na orquestra e ficava sob os holofotes do palco. Mas a vida nem sempre foi glamourosa. Quando sua família retornou aos Estados Unidos e se estabeleceu na região de Washington, D.C., a mudança cultural a atingiu em cheio. Ela não se encaixava. Seus colegas de classe zombavam de suas roupas alemãs antiquadas. Ela se sentia deslocada. Eles não a entendiam e ela não os entendia muito bem. Essa experiência inicial de rejeição a marcou, mas também lhe ensinou empatia. Ela sabia como era se sentir a estranha no grupo. O alemão permaneceu sua primeira língua. Ela o falava em casa e ainda o fala fluentemente hoje. Ela possui até mesmo dupla cidadania, alemã e americana. Essa mistura de identidades moldou sua visão de mundo. Deu às suas performances um toque de autenticidade e originalidade. Em um mundo de estrelas de Hollywood padronizadas, ela trouxe algo que ninguém mais conseguia: autenticidade. Nascida de 2 mundos, sua infância foi marcada por constantes mudanças. Novas cidades, novas escolas, novos amigos. Aos Language Not Registered for Generation anos, já havia morado em diversos lugares na Alemanha e na Áustria. Essa constante mudança a ensinou a se adaptar. Como ler o ambiente, como se conectar rapidamente com as pessoas. Isso também a tornou forte. Não se sobrevive a esse tipo de instabilidade sem aprender a se manter firme. Depois do ensino médio, ela se matriculou na Universidade East Carolina. Estudou teatro e quase se formou. Mas, em Language Not Registered for Generation, faltando apenas 3 créditos, desistiu. Ela disse que a faculdade era entediante. Não queria um diploma, queria Nova York.
Mudou-se para lá sem nenhuma garantia de nada, apenas com um sonho. Nova York não foi nada gentil. Ela não tinha dinheiro. Trabalhava à noite como bartender, garçonete e recepcionista. Terminava o turno as Language Not Registered for Generation AG da manhã e chegava à aula de teatro às 6 horas. Morava em um pequeno apartamento sem aquecimento, sobrevivendo com muita dificuldade à base de miojo e café. Mas nunca desistiu. Essa rotina árdua lhe ensinou humildade. Ela viu como a vida podia ser difícil. Isso a tornou forte e grata. Duas coisas que não se pode fingir diante das câmeras. Em Language Not Registered for Generation, conseguiu seu primeiro papel no cinema em um suspense de baixo orçamento chamado Hangman. Ninguém percebeu. Depois vieram mais alguns filmes lançados diretamente em vídeo, como Religion Inc. e Who Shot Pacaembu. Nenhum deles fez sucesso. A maioria é quase impossível de encontrar hoje em dia, mas Sandra não se envergonhava deles. Ela disse que eles a ensinaram o que não fazer e a lembraram de onde tudo começou. As coisas começaram a mudar em Language Not Registered for Generation, quando ela estrelou uma pequena peça off-Broadway chamada No Time Flat. Não era uma grande produção, mas uma de suas apresentações chamou a atenção de um agente de talentos. Ele a contratou e logo ela conseguiu um papel no filme para TV, The Language Not Registered for Generation, Bionic Showdown, em O Homem de 6 milhões de dólares e em A Mulher Biônica. Ela interpretou uma jovem cientista. Não era um papel principal, mas foi o suficiente para chamar a atenção. Em Language Not Registered for Generation, finalmente conseguiu um papel principal. A NBC deu a ela o papel principal em Working Girl, uma sitcom baseada no filme de sucesso. Ela interpretou Tess McKill, mas a série não durou. Os críticos não gostaram. A audiência caiu. Depois de apenas Language Not Registered for Generation episódios, foi cancelada. Mesmo assim, ajudou-a a entrar no mercado. E, mais importante, ensinou-lhe que o fracasso não significa o fim. Quando Sandra Bullock conseguiu o papel de Annie Porter em Velocidade Máxima, em Language Not Registered for Generation, não foi por ser a primeira opção. A personagem nem sequer foi concebida para alguém como ela. Originalmente, Annie foi escrita como uma paramédica afro-americana pragmática. Halle Berry era a principal escolha, especialmente após o sucesso de seu filme Boomerang, mas ela recusou o papel. Mais tarde, ela brincou dizendo que não queria dirigir aquele ônibus e que não via falas suficientes no roteiro. Outros grandes nomes como Meryl Streep e Kim Basinger também foram considerados. Sandra não estava nos planos de ninguém, mas mesmo assim compareceu à audição, sem cenário sofisticado, apenas uma cadeira dobrável e um prato de papel como volante. Era tudo cru e sem polimento, mas algo funcionou. A química entre ela e Keanu Reeves, que também não era a primeira escolha do estúdio, acabou sendo eletrizante. Essa faísca se tornaria a arma secreta por trás do sucesso do filme. Quando Velocidade Máxima estreou nos cinemas em Language Not Registered for Generation, de junho de Language Not Registered for Generation, ninguém esperava que se tornasse um sucesso estrondoso, mas se tornou. O filme arrecadou US dólares, Language Not Registered for Generation, milhões no mundo todo. O filme teve um orçamento de apenas Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation, milhões de dólares. Isso representa um retorno quase Language Not Registered for Generation vezes maior. Da noite para o dia, Sandra Bullock passou de desconhecida a estrela mundial. E, de repente, Hollywood não se cansava dela. Já no ano seguinte, ela estrelava comédias românticas. Em Language Not Registered for Generation,
Enquanto Você Dormia se tornou outro grande sucesso, arrecadando Language Not Registered for Generation milhões de dólares em todo o mundo. Seu papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. E assim, ela deixou de ser apenas uma estrela de ação e se tornou também a rainha das comédias românticas. O público a adorava. Os estúdios sabiam que ela conseguiria atrair público. Ela havia se tornado oficialmente uma estrela em ascensão. Naquele mesmo ano, Sandra tomou uma atitude ousada. Ela fundou sua própria produtora. A Fortis Films nasceu em Language Not Registered for Generation com seu amigo da faculdade, Mark Brunetz. Foi oficialmente registrada em Language Not Registered for Generation de abril de Language Not Registered for Generation. A empresa operava em Austin, Texas e West Hollywood. Sua irmã, Gacin Billock Prado, atuou como presidente durante os primeiros Language Not Registered for Generation anos. Sandra não era mais apenas atriz. Ela estava produzindo, negociando e moldando seu próprio futuro. Em Language Not Registered for Generation, ela chegou a assinar um contrato de exclusividade com a Warner Brothers, uma jogada de mestre. Através da Fortis Films, ela apoiou projetos nos quais acreditava. A empresa foi responsável por Hope Floats, em Language Not Registered for Generation, Miss Simpatia, em Language Not Registered for Generation, e Amor à Segunda Vista, em Language Not Registered for Generation. Os três foram sucessos de bilheteria. Ela também se aventurou na televisão, produzindo a sitcom George Lopez, que foi ao ar de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. Pouquíssimas atrizes nos anos Language Not Registered for Generation tinham esse poder de decisão, mas Sandra estava estabelecendo um novo padrão. Ainda assim, nem todas as decisões foram perfeitas. Speed 2, Cruise Control, chegou em Language Not Registered for Generation e foi um desastre desde o início. Keanu Reeves não retornou e Sandra estava insegura, mas a Fox a queria. Ofereceram a ela dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões, um aumento em relação aos dólares americanos, Language Not Registered for Generation mil, que ela ganhou no primeiro filme. Mas ela não apenas disse sim, como fez um acordo. Disse ao estúdio que só faria velocidade máxima Language Not Registered for Generation se eles financiassem seu projeto de paixão, Hope Floats. A Fox concordou. Então, ela assumiu o prejuízo para fazer algo em que acreditava. A aposta valeu a pena, mesmo que o filme tenha sido um fracasso. Velocidade máxima Language Not Registered for Generation custou cerca de dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões, e arrecadou apenas dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões no mundo todo. Quase nenhum lucro. Os críticos detonaram o filme. O ritmo lento, o enredo fraco, a ausência de Keanu Reeves, tudo foi um fracasso. O filme ganhou o prêmio de pior remake ou sequência no Framboesa de Ouro. A própria Sandra Bullock, mais tarde, o descreveu como uma experiência constrangedora e brincou dizendo que apenas 5 pessoas gostaram. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, Sandra Bullock organizou uma visita surpresa à sua oficina para seu afilhado, que era obcecado por um programa chamado Monster Garage. O apresentador, Jesse James, construía motocicletas customizadas de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, em Long Beach, Califórnia. Foi lá que Sandra levou o menino, apenas para lhe proporcionar algo inesquecível. Mas, em vez de uma simples visita à garagem, algo mais aconteceu. Faíscas voaram entre Sandra e Jesse. Ela era a queridinha da América.
Ele era um motoqueiro tatuado com uma reputação duvidosa. Ninguém esperava que aquela visita se transformasse em um relacionamento, muito menos em um casamento. Mas aconteceu, e o que começou como um gesto carinhoso para uma criança se tornou uma das histórias de amor mais dramáticas da história de Hollywood. Os dois se casaram em Language Not Registered for Generation, de julho de Language Not Registered for Generation, em Santa Bárbara. Sandra tinha Language Not Registered for Generation anos. Jesse chegou com um passado conturbado, 3 filhos, e um deles, Sunny, era fruto do relacionamento com a atriz pornô Janine Linda Mulder. Janine não era apenas uma ex-atriz pornô, mas também uma criminosa condenada. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, após uma longa e conturbada batalha pela guarda e a sentença de prisão de Janine por sonegação de impostos, Sandra e Jesse ganharam a guarda de Sunny. Sandra não apenas tolerava os filhos de Jesse, como os acolhia. Certa vez ela disse: "Casei-me com crianças. Amo essas crianças. Minha preocupação e meu amor são os mesmos que teria se fosse meu filho biológico." Essa declaração silenciou muitos críticos. Isso provou que ela não era apenas uma estrela de cinema brincando de casinha. Ela estava falando sério, mas o sonho desmoronou. Em março de Language Not Registered for Generation, poucos dias depois de Sandra ganhar seu primeiro Oscar por Um Sonho Possível, as manchetes explodiram. Pelo menos 5 mulheres se apresentaram alegando terem tido casos com Jesse James durante o casamento. Modelos de tatuagem, strippers, até mesmo alguém de sua própria loja. Não foi apenas traição, foi um espetáculo público. Uma mulher, Michelle Bombshell McGee, vendeu sua história, revelando mensagens de texto, encontros e detalhes que inundaram os tabloides. Jesse admitiu publicamente sua culpa, mas era tarde demais. O Oscar, que deveria ter sido o ponto alto de sua carreira, tornou-se uma lembrança do que ela havia perdido. 10 dias. Esse foi todo o tempo que ela teve para comemorar. Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, sua grande vitória. Language Not Registered for Generation de março, o dia em que o escândalo de traição veio à tona. Em vez de desfrutar do sucesso profissional, ela se afundava em tristeza. Paparazzi acampavam em frente à sua casa. Sua vida privada foi exposta. E para piorar ainda mais a situação, ela estava no meio do processo de adoção de um menino, algo que havia mantido em absoluto segredo. Ela havia trazido Louis para casa, com apenas Language Not Registered for Generation. Meses e meio de idade, em janeiro, de Language Not Registered for Generation. Mas agora, ela estava adotando sozinha. Em Language Not Registered for Generation, de abril de Language Not Registered for Generation, ela entrou com o pedido de divórcio. O processo se arrastou até Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation. Durante todo esse tempo, ela permaneceu em silêncio, concentrada em Louis. Ela disse certa vez: "Como você lida com o luto sem magoar seu filho no processo?" Ela se recusou a deixar que sua dor afetasse o primeiro ano de vida do filho. Isso exigiu uma força que a maioria das pessoas nunca vê. E, de alguma forma, em meio a todo o alvoroço e escândalo, ela conseguiu manter a adoção de Louis em segredo. Mesmo no Oscar, ela carregava as meias verde-limão dele na bolsa, como uma conexão secreta com ele. Louis nasceu em Nova Orleans, uma cidade que assombrava Sandra desde o furacão Katrina. Ela disse certa vez: "Algo me dizia que meu filho estava lá." Ela se sentia atraída por aquele lugar. E quando Louis chegou, o laço fez sentido. Seu amor pela cidade era indescritível. Ela doou centenas de milhares de dólares para uma escola local, fez discursos surpresa e, discretamente, tornou-se parte da comunidade. Ela não adotou apenas uma criança.
ela adotou uma missão. Deu-lhe o nome de Louis, em homenagem à lenda do jazz Louis Armstrong. Seu nome do meio, Bardot, tinha várias camadas, inspiradas em uma santa alemã, um conceito budista sobre a vida e a morte e até mesmo uma referência à sua falecida mãe, cujo nome do meio era Louise. Cada parte do nome tinha um significado. Era música, era história, era cura. Em Language Not Registered for Generation, Sandra adotou novamente. Desta vez, uma menina de Language Not Registered for Generation Anos e meio, chamada Leila. Assim como Louis, Ila era da Louisiana. Ela havia passado pelo sistema de adoção e carregava medos profundos. Os paparazzi tentaram expor a adoção antes que ela fosse finalizada. Em certo momento, eles até o seguiram até o pronto-socorro, mas Sandra reagiu. Ela protegeu sua filha como qualquer mãe feroz faria. Ela até fez cursos de parentalidade para entender melhor o trauma. E durante todo esse tempo, Louis ajudou Ila a se sentir segura. Sandra disse que Louis liderou toda essa jornada. Era madrugada. The Language Not Registered for Generation de Junho de Language Not Registered for Generation, quando Sandra Bullock retornou à sua mansão Bayer. Estava exausta após um longo dia e pronta para finalmente descansar. Depois de um banho, deitou-se na cama, sem imaginar que algo impensável estava prestes a acontecer. Seu filho, Louis, não estava em casa naquela noite. A babá o havia levado para seu apartamento próximo, pensando que Sandra chegaria tarde. Essa simples decisão pode ter salvado a vida dele. Por volta da Language Not Registered for Generation Art da manhã, Sandra ouviu algo. Um ruído, depois outro. Ela presumiu que o barulho vinha da sua sala de exercícios, mas continuava se aproximando. Foi então que a ficha caiu. Havia alguém dentro da casa. Sozinha e paralisada de medo, ela trancou a porta do quarto e correu para dentro do armário. Discou Language Not Registered for Generation e sussurrou por ajuda. Sua mente estava a mil. Ela tinha acabado de assistir a episódios de Language Not Registered for Generation Horrors in the Line. Já tinha visto histórias como essa, só que agora estava vivendo uma. Pensou, isso não vai acabar bem. O terror em sua voz era evidente. Ela permaneceu escondida até a chegada da polícia. Cada segundo parecia uma eternidade. O homem que invadira sua casa era Joshua James Corbett. Ele a vinha perseguindo havia dias. A polícia disse mais tarde que ele era obcecado. Ele ficava parado do lado de fora do portão, observando-a. Ele fazia anotações. Naquela noite, ele pulou a cerca. Tocou a campainha por quase Language Not Registered for Generation minutos e, em seguida, entrou sorrateiramente pela porta da varanda. Em sua mochila havia uma carta para Sandra, recortes de revistas com fotos dela e uma licença para porte de arma em Utah. Corbett possuía 8 armas de fogo registradas. Ele não levou nenhuma naquela noite, mas não precisava. Suas palavras foram perturbadoras o suficiente. Em seu caderno, ele escreveu coisas como: "Você é minha esposa por lei, a lei de Deus, e você me pertence." Ele até mencionou o filho dela. Depois daquela noite, Sandra nunca mais foi a mesma. Mais tarde, ela disse que estava se desmoronando. Ela desenvolveu um grave transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Às vezes, bastava olhar para a esquerda pela janela do carro para começar a chorar. Isso aconteceu repetidas vezes. Não havia aviso prévio, nenhuma lógica. O trauma estava profundamente enterrado. Como mãe solteira, ela temia o que isso causaria ao seu filho. Será que ele cresceria sentindo o medo dela? Será que ele o herdaria? Ela estava determinada a não deixar isso acontecer. Então, ela recorreu à terapia EMDR,
um tratamento especializado para sobreviventes de traumas. Ela disse que isso a ajudou a se reerguer. Lentamente, ela começou a se curar. Enquanto isso, a vida de Corbett continuava a desmoronar. Ele foi preso logo após o arrombamento, com fiança estipulada em Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Em Language Not Registered for Generation, ele se declarou culpado de perseguição e roubo qualificado. Ele recebeu Language Not Registered for Generation, anos de liberdade condicional, uma ordem de restrição de contato de 10 anos e tratamento de saúde mental obrigatório. Mas, em Language Not Registered for Generation, ele parou de comparecer ao tribunal. No dia Language Not Registered for Generation de maio, a polícia foi até sua casa para prendê-lo. Corbett se entrincheirou lá dentro. Uma equipe da SWAT chegou. O impasse durou Language Not Registered for Generation horas. Quando finalmente entraram na casa, o encontraram morto. Ele havia tirado a própria vida. Sandra Bullock não estava em busca de amor quando conheceu Brian Randall em janeiro de Language Not Registered for Generation. Ela simplesmente o contratou para tirar fotos na festa de aniversário de 5 anos de seu filho Lewis. Randall, ex-modelo e agora fotógrafo, apareceu com sua câmera, mas algo se encaixou entre eles, algo forte. Em poucos meses, foram vistos juntos no casamento de Jennifer Aniston e Justin Theroux. Aquela noite de agosto de Language Not Registered for Generation marcou a primeira vez que o mundo os viu como um casal. As coisas aconteceram rápido, mas nunca de forma apressada. Randall foi morar com Sandra e seus 2 filhos adotivos, Lewis e Hila. Em Language Not Registered for Generation, pessoas próximas a ela disseram que ela estava mais feliz do que nunca. Randall se tornou mais do que um parceiro. Ele se tornou uma figura paterna. Ele ajudou a criar os filhos como se fossem seus, ao mesmo tempo que mantinha contato com a filha de um relacionamento anterior, Sandra, que havia passado por um divórcio doloroso de Jesse James em Language Not Registered for Generation, finalmente encontrou alguém que trouxe calma ao caos. Em Language Not Registered for Generation, ela falou abertamente sobre Randall durante uma entrevista no programa Red Table Talk. Ela o chamou de o exemplo que eu gostaria que meus filhos tivessem. Disse que ele não era apenas gentil, mas também paciente. Ele era o pai divertido. Mesmo quando discordavam, ele ensinava pelo exemplo. Apesar, eles não queriam que as crianças crescessem vendo alguém que amavam definhar. Então, as protegeram disso. Não contaram para a maioria dos amigos, nem mesmo para a família extensa. Era o segredo deles. Criaram uma bolha repleta de enfermeiras, amor e o máximo de normalidade possível. Sandra deixou de assumir papéis importantes. Ela se concentrou nele, nas crianças, em manter tudo em ordem. Sua irmã, Gina, disse mais tarde que Sandra transformou a casa em um centro de cuidados em tempo integral. As enfermeiras eram como família. Durante a pandemia de COVID Language Not Registered for Generation, Sandra se isolou mais do que qualquer outra pessoa. Apenas algumas pessoas foram autorizadas a entrar. Ela sabia que ela tiraria tudo de Randall, sua fala, seus movimentos, sua respiração, mas estava determinada a não deixar que a doença lhes roubasse a paz. Em Language Not Registered for Generation de agosto de Language Not Registered for Generation, Brian Randall faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sandra estava lá, assim como as crianças. Sua morte foi anunciada com uma declaração discreta da família. Eles agradeceram aos médicos e enfermeiros que os ajudaram, pediram privacidade e expressaram seu profundo luto em silêncio. Michael só descobriu a verdade em fevereiro de Language Not Registered for Generation. Foi quando ele soube que os Tuohys tinham controle legal sobre sua história e decisões.
Ele imediatamente entrou com uma ação judicial. Pediu ao tribunal que encerrasse a tutela, lhe fornecesse um relatório completo do dinheiro ganho usando seu nome e lhe pagasse o que lhe era devido. O processo não apenas abalou a família de Language Not Registered for Generation, como também expôs uma questão maior: o dinheiro por trás de Um Sonho Possível, The Blind Side. O filme arrecadou mais de dólares americanos Language Not Registered for Generation milhões em todo o mundo. No entanto, O'Hare afirmou que recebeu quase nada. Ele alegou que os Tuohys e seus 2 filhos biológicos receberam US Dollars, Language Not Registered for Generation cada, mais Language Not Registered for Generation por cento do lucro líquido do filme. Ele nem sequer foi informado sobre o contrato, muito menos lhe foi oferecida uma participação. Esse contrato foi intermediado por Michael Lewis, amigo próximo de Chaturri e autor do livro original. Os Tuahis negaram tudo. Afirmaram que todos os 5 membros da família, incluindo Chaturri, receberam pagamentos iguais. Declararam que cada pessoa recebeu cerca de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, pelo livro, e até dólares americanos, Language Not Registered for Generation, no total, pelo filme. Mas a equipe jurídica de O'Hare ressaltou que nenhum registro financeiro jamais foi apresentado, embora a lei o exigisse. Acreditavam que os Tuahis usaram a tutela para lucrar com a fama de O'Hare, excluindo-o dos lucros. Conforme a batalha judicial se desenrolava, as pessoas voltaram sua atenção para o próprio filme. Muitos críticos disseram que o filme fazia parte de um problema maior. A narrativa do Salvador Branco mostrava uma família branca rica resgatando um garoto negro pobre, pintando-os como heróis enquanto fazia o parecer indefeso. Após o processo, as pessoas começaram a questionar o quanto do filme era verídico. Alguns chegaram a exigir que Sandra Bullock devolvesse seu Oscar. Disseram que sua atuação, por melhor que fosse, ajudou a vender uma história enganosa e prejudicial. Bullock não foi culpada diretamente, mas a reação negativa foi intensa. Ela acreditava estar contando uma história de esperança. Em vez disso, agora parecia que, sem saber, havia ajudado a espalhar uma imagem falsa. Ela ficou arrasada. Adorava o projeto. Tinha sido um dos pontos altos de sua carreira, mas agora estava para sempre ligado à traição, à ganância e a uma versão distorcida da verdade. O momento ela estava sofrendo uma perda e, ao mesmo tempo, vendo um dos momentos de maior orgulho de sua vida desmoronar. Nos bastidores, ela se mantinha firme. Mas aqueles próximos a ela diziam que a dor era profunda. Uma perda foi pessoal. A outra destruiu uma história na qual ela havia investido tanto carinho. Sandra Bullock adotou Lewis em janeiro de Language Not Registered for Generation. Ele tinha apenas Language Not Registered for Generation meses de idade. Agora, Language Not Registered for Generation anos se passaram e Lewis não é mais um bebê. Ele é um adolescente alto e confiante, uma cabeça mais alta que sua mãe, que mede Language Not Registered for Generation, 70 metros. Os fotógrafos raramente os flagram em público, mas quando isso acontece, fica claro que Lewis se tornou alguém que herdou o rosto expressivo e a força serena da mãe. Mesmo não sendo parentes de sangue, Sandra costuma dizer que sente como se Lewis sempre tivesse sido seu filho. Ela o considera perfeito. Ele não é apenas alto para a idade, como também é maduro. Sandra revelou certa vez que Lewis até lhe dá conselhos sobre sua carreira. E pessoas próximas a ela dizem que ele possui uma sabedoria discreta que chama a atenção quando entra em um ambiente. Mas Sandra nunca quis que seus filhos crescessem sob os flashes das câmeras. Quando adotou Louie,
E mais tarde, sua filha Layla, em Language Not Registered for Generation, ela fez uma escolha: protegê-los do caos da fama. Ela chegou ao ponto de fazer com que seu falecido parceiro, Brian Randall, assinasse um acordo de confidencialidade antes que ele pudesse passar tempo de qualidade com seus filhos. Essa é a seriedade com que ela protege a privacidade deles. O caminho de Sandra para se tornar mãe não foi fácil. Ela iniciou o processo de adoção com seu então marido, Jesse James, mas após o divórcio, decidiu prosseguir sozinha. Então vieram mais tempestades. Em Language Not Registered for Generation, um perseguidor invadiu sua casa enquanto ela estava lá dentro. O trauma a deixou abalada e, posteriormente, ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. A terapia a ajudou a se curar, mas o medo nunca desapareceu completamente. E em Language Not Registered for Generation, ela enfrentou outra grande decepção. Brian Randall, seu companheiro de longa data, faleceu vítima de ILA, esclerose lateral amiotrófica. Apesar de tudo, Sandra manteve sua família unida. Ela os descreveu como excêntricos, amorosos e compreensivos. Por mais difíceis que as coisas ficassem, ela se manteve focada em proporcionar aos filhos uma vida estável e amorosa. Ao mesmo tempo, a carreira de Sandra continuou a ascender. Tudo começou em Language Not Registered for Generation, com um pequeno papel em Hangman. Depois veio Speed, em Language Not Registered for Generation, e tudo mudou. Nas 3 décadas seguintes, ela estrelou mais de Language Not Registered for Generation films, comédias, dramas, filmes de ação e até animações. Ganhou o Oscar por Um Sonho Possível, recebeu outra indicação por Gravidade e conquistou um Globo de Ouro e um prêmio do SAG. Em Language Not Registered for Generation, ela até ganhou sua própria estrela na calçada da fama de Hollywood. As pessoas a chamam de a queridinha da América. E não é só por causa de seus filmes. É por causa de como ela faz as pessoas se sentirem. Genuína, calorosa e engraçada. De Miss Simpatia a Cidade Perdida, Sandra sempre encontrou um jeito de manter o público fiel. E com mais de Language Not Registered for Generation anos sob os holofotes, ela continua sendo uma das estrelas mais queridas de Hollywood. Sua história é uma história de força, superação e um amor pela família que nunca se apaga.